Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui começando mais uma live aqui pelo meu Instagram. Hoje eu vou estar batendo um papo com a Luciana Pena. Ela é advogada, coach. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre comunicação não violenta e gestão de conflitos. Luciana, já vou te enviar o convite. Pessoal. Oi, Rociane. Essa semana tem uma outra live. Oi, Lu. Boa noite. Oi, Shaira, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou. Te vejo, te ouço. Ótimo, também. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Lu, só esperar mais um pouquinho para as pessoas Sim, começarem a entrar, mas aí eu vou querer que você conte um pouquinho de como que a comunicação não violenta entrou aí na sua vida. Você é advogada, né? Então, eu vou querer que você conte um pouquinho. Deixa eu só ver. Eu acho que a gente pode ir começando, né? O pessoal tá entrando. sim. Vamos lá, Lu. Primeiro, conta aí pro pessoal quem é a Luciana Pena. Luciana Pena, como você já disse, né, Shaira, é advogada, coach, mas hoje eu tenho estudado, né, buscado, aliás, não, hoje não, sempre, né? Eu acho que eu me denomino como uma buscadora. Eu adoro esse caminho, né, do autoconhecimento e a comunicação é a nossa expressão no mundo, né? Então, buscar essa expressão no mundo, inegavelmente, nos leva a buscar, né, a nossa voz interior. Né? Não existe uma voz aqui fora se a gente está com uma voz interior fraca, né? Vamos dizer assim, baixinha, que não está querendo falar. Então, eu já venho há alguns anos, né, buscando esse caminho de autoconhecimento para potencializar relações, né, de todos os níveis. Pessoal, as minhas relações pessoais, a minha relação profissional, né, o meu atuar profissional, buscar assim delinear mais, né, a minha profissão, como eu quero atuar, né, com que tipo de conflito, com que tipo de cliente, que tipo de gestão de conflito eu quero oferecer. Então, hoje eu tenho buscado, né, me aprofundar na comunicação não violenta. Eu percebo que essa busca já fazia parte da minha vida há muito tempo, né? Mas eu só cheguei, né? Só me aproximei dos cursos de formações de aprofundamento, né? Vamos dizer assim, a CNV, o que ela tem hoje, né? É esse tipo de aprofundamento, né? Não tem assim uma especialização, não tem uma formação, né? Tem algumas certificações. Então, eu percebi que eu já vinha há muitos anos buscando, né, essa comunicação não violenta, e hoje eu, né, tô percebendo que eu tô no caminho disso e tô amando esse caminho porque a CNV, né, que é a sigla da comunicação não violenta, ela é uma linguagem muito rica, ela traz para nós essa ideia de gestão, essa ideia implícita, né, de gestão e autogestão de conflitos. E é uma linguagem para a vida, Shaira. Então, abrange, né, todas as nossas áreas. Não, até assim, empobrecer a CNV, falar que ela é uma técnica ou que ela é um método, né, que existe um passo a passo para a gente aplicar a CNV. Isso não existe. É o caminho da descoberta, da autodescoberta, da autoobservação, da nossa comunicação com a gente mesmo, né? A partir daí a nossa comunicação com o mundo e depois a comunicação do mundo com a gente. E aí o processo do como eu vou responder a essa comunicação que o mundo fez comigo. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Lu, como que era a Luciana antes da comunicação violenta? Shaira, é o seguinte.
Eu não sei se eu ainda posso dizer como era a Luciana, né? Antes da CNV, antes da comunicação não violenta. Porque é muito delicado. A gente muda todos os dias, né? A gente está buscando todos os dias. E a nossa, a Veridiana, é uma parceira aí na gestão de conflitos. E nós estamos buscando diariamente transformações, né? Então, eu não consigo te dizer que, olha, eu mudei a partir de tal coisa, né? De tal curso, de tal busca. Então, a comunicação não violenta, ela tem agregado muito. Ela tem agregado muito na minha vida, né? Nós vamos falar daqui a pouco, né? Ela tem, né, um dos seus elementos assim estruturantes é a expressão autêntica, a expressão honesta de si, né? Então, esse elemento, ele é um elemento muito interessante e que, exatamente, é um conjunto de pequenas mudanças. Então, não tem como eu falar, eu era assim e agora eu sou assado. Até porque a dualidade existe em nós. Então, não é possível dizer eu estou estudando comunicação não violenta e agora eu sou uma pessoa melhor porque eu não me comunico de forma violenta. Jamais, né? Isso já seria até uma comunicação violenta, né? Dizer que eu sou melhor por estar me comunicando assim ou assado. Então, por isso que a comunicação é um caminho de busca diário, constante, né? Nós vamos falar aqui, né, dos elementos, né, da estrutura da CNV, mas é no dia a dia, nas nossas relações ali com os filhos, com os pais, com o companheiro, né, com os amigos, que a gente percebe aonde a gente precisa realmente, assim, repensar a nossa comunicação, aonde a gente precisa realmente auto-observar, nos auto-observar. Então, assim, existia uma Luciana há alguns anos atrás, né? Antes de eu iniciar o meu processo de autoconhecimento, que eu vou te ser muito sincera, ele se iniciou aos meus 28 anos e eu vou fazer 37 anos essa semana e sei que agora ele é eterno. Então, assim, esses conhecimentos que a gente busca é só mesmo para agregar. Não tem eu não ousaria dizer, sabe, eu estou engatinhando, eu realmente estou engatinhando. Eu não ousaria dizer que, eu estou muito melhor, eu sou uma outra pessoa. Não. Né? O processo de autoconhecimento, ele é diário e ele é doloroso. E a comunicação não violenta, ela traz isso pra gente também. A ideia do autoconhecimento. É um processo de formiguinha, né, Lu? É aos poucos, pequenas mudanças, como o CNV na prática aí está mandando para gente, todos os dias uma mudança, um passo à frente. Exatamente. Não há mudança repentina. Para quem ainda não começou esse processo de autoconhecimento, qual que é a dica que você dá aí para as pessoas que estão nos acompanhando? Bom, Shaira, isso é muito pessoal, sabe? Eu, por exemplo, comecei o meu processo de autoconhecimento na casa espírita. Então, lá foi onde eu fui despertada, entendeu? Para a questão, né, da doutrina espírita, hoje eu já não frequento mais, mas busco autoconhecimento de outras formas. Então, assim, fiz várias imersões em coach, depois fiz um processo, uma formação em coach. Sempre busco fazer assim cursos, terapias alternativas, né? Então, assim, isso é muito pessoal. Sim, O vai ter a CNV foto na no IGTV. Então, isso é muito pessoal, né? Eu percebo assim que eu tenho a necessidade de estar constantemente conectada a algum conhecimento que reforce isso na minha vida. Então, eu sou advogada, eu estudo para o meu trabalho, mas eu também sinto a necessidade de estar a todo momento conectada com esse tipo de conhecimento, sabe? Que me leva ou que me faz refletir sobre autoconhecimento e sobre
a minha necessidade constante de mudar. Então, hoje eu estou aí estudando a comunicação não violenta, né? E tenho gostado muito, mas já estou pensando em fazer ligação com outras áreas também, né? Então, assim, isso não para. A dica que eu dou é comece por onde seja mais confortável. Então, assim, eu acho interessante fazer aquela busca mesmo na internet, porque hoje a gente tem vários cursos, inclusive gratuitos, e eu acho que a gente tem que ali olhar o que é familiar para você, o que te toca, e a partir daí começar. Depois o processo não para mais. Lu, como que a comunicação não violenta agregou aí na sua vida profissional, você sendo advogada? Qual que foi a importância de você levar a comunicação não violenta para o seu meio profissional? Bom, Shaira, essa parte ela é uma parte bem delicada, né? Porque a advocacia é um meio muito tradicional. Sim. Então, durante muitos anos, eu me senti bem assim, um agente de processos, né? Uma pessoa que sentava, né, numa cadeira e do outro lado tinha o cliente, ele expunha uma história, eu anotava aquela história e aquela história virava os fatos da petição e o processo, e a gente começava um processo, é um processo sem fim. Então, essa ideia da advocacia, né, da advocacia nesses termos, nesses moldes, ela vem perdendo força em função de que alguns profissionais já não estão mais enquadrados, ou alguns profissionais não têm perfil para esse tipo de advocacia, né? Não é que é melhor ser, sabe, advocacia humanizada, não é isso, é o perfil de cada um. Da mesma forma que nós precisamos desse tipo de perfil, nós precisamos também do advogado imbativo, sabe? Do outro tipo de perfil, porque nós temos outros clientes com esse outro tipo de perfil. Então, mas para mim, sempre. Pode dizer. Não, eu ia falar, você colocou bem isso. Hoje, o mundo, a tecnologia, o acesso à informação que todo mundo tem, eu tenho percebido que a aplicação da comunicação violenta em todas as áreas tem agregado muito, né? Hoje a gente percebe que a gente não pode lidar com os colegas de trabalho como algumas pessoas lidavam há uns anos atrás. E tudo isso está relacionado à comunicação não violenta. Então é muito amplo, né? E foi muito bem colocado quando você cita a profissão do advogado, que é muito tradicional, mas que as pessoas estão precisando se adaptar à realidade e ao que o cliente busca. Né? O cliente está com muito mais acesso à informação, muito mais instruído. Então, ele quer ser acolhido também, né? Exatamente. E aí, a gente se vê diante desse desafio. Mas é claro que assim, eu tenho esse perfil e eu nunca percebi. Então eu sempre achei que eu não era uma advogada boa. Eu falava, eu não nasci para ser advogada, mas que coisa estranha. Então assim, aí depois eu entendi que não era nada disso, que eu podia ser advogada do meu jeito, que eu não precisava me adaptar àquele perfil de advogado, né? Aquele perfil tradicional. Então, Shaira, hoje nós estamos sendo convocados, né, para desenvolver esse monte de habilidades, né? Eles falam das soft skills, né, das habilidades emocionais, socioemocionais, além das habilidades técnicas, né? É o tal profissional 2.0, né? Um profissional que domina a tecnologia, que tem habilidades emocionais, enfim. É um profissional que o mercado, esse novo mercado, né, que se descortina, ele está exigindo, né? Então, eu sou prestadora de serviço e sei que o meu cliente está exigindo um profissional diferenciado, né? Um cliente que quer um atendimento humanizado, ele quer um profissional humanizado, um advogado humanizado, Hoje a né? gente Hoje a gente percebe, você falando das empresas, dos clientes, hoje a gente percebe bem isso também, Lu. As habilidades técnicas são desenvolvidas, mas as comportamentais, as empresas estão demitindo os funcionários por questões comportamentais e não por habilidades técnicas. Né? E aí Sim. entra mais uma vez todos os elementos aí que você vai contar para a gente da comunicação não violenta. A gente percebe que
as empresas buscam pessoas equilibradas emocionalmente, que sabem lidar com o outro, tendo a consciência de que as habilidades técnicas vão ser desenvolvidas. Exatamente. E é isso, é esse mercado novo que a gente, é para esse mercado novo que a gente está se preparando, né? Um mercado que a gente é exigido como prestador de serviço e que a gente também exige como consumidor, né? Você também não quer mais consumir como um consumidor, você não quer ser um objeto de compra, né? Você quer ser tratado como uma pessoa quando você vai contratar, quando você vai adquirir, quando você vai contratar um serviço. Então, eu acho que é um desafio maravilhoso para nós, né? Para a gente desenvolver e crescer nesse sentido. E aí, Shaira, a comunicação não violenta. Eu ia te perguntar dos elementos da comunicação violenta. Bom, Shaira, a comunicação não violenta, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui conhece, mas é uma linguagem para a vida, né? É uma linguagem que facilita o fluxo da comunicação, né? Para resolver conflitos de forma mais pacífica. Mas qual que é o pano de fundo dessa resolução pacífica? É a conexão humana. Então, a CNV, ela tem dois elementos estruturantes, né? São os elementos do seu esqueleto, né? Que sustentam, que são as bases, que é a expressão autêntica e a empatia. A partir desses elementos, a gente tem a conexão humana. E com a conexão humana, a gente pode então partir para as soluções consensuadas dos nossos conflitos, né? Então, assim, esse é o esqueleto da CNV. Se alguém me perguntar o que é CNV, a partir de onde é expressão autêntica de si, empatia ao outro, a partir daí criar essa interseção, né, esse ambiente de confiança que nos leva à conexão e depois da conexão buscarmos as soluções consensuadas, né? Então é isso que traz a ideia da comunicação não violenta. É eu me expressar de forma autêntica, honesta, né, dizendo o que eu sinto, dar espaço para que o outro se expresse de forma autêntica, e esse espaço significa dar empatia. A partir disso, criar conexão e depois da conexão criarmos juntos, em colaboração, né, estratégias ou soluções para os nossos problemas. Não impor a minha ideia, não impor a minha resolução e nem o outro impor a resolução dele. Então, assim, essa é a estrutura básica da CNV, mas ela tem 4 elementos, né? E os elementos dela são a observação, os sentimentos, a necessidade e o pedido. Como é que então se dá, né, o desenvolvimento disso? O primeiro elemento, a comunicação não violenta traz para nós a ideia de observar, sermos observadores, observar o fato, né, e não julgar o fato, sermos curiosos. Se vier algum julgamento na nossa mente, deixar esse julgamento, né, aqui dentro, mas não elaborar, né, aquele diálogo, aquela expressão, aquela comunicação que tem um juízo de valor em relação ao fato do outro, em relação ao fato do mundo, vamos falar assim. Se você pensa numa relação muito pessoal, muito próxima, ou nessas relações mais universais, ou essas relações que estão aí, que tem uma repercussão maior, coletiva, né? Questões políticas e etc. Então, o primeiro ponto é observar, ser um observador. O segundo ponto eu noto esse fato, eu observo esse fato e eu sinto o quê? Então, o segundo elemento é o sentimento. A comunicação não violenta nos convida a auto-observar os nossos sentimentos, a compreender os nossos sentimentos, a dar voz aos nossos sentimentos. A gente sabe que a nossa sociedade, a nossa educação não nos educou, né? Não nos para pensar em sentimentos, muito menos para sentir.
Então, o que a gente fez foi colocar o sentimento nas gavetinhas, né? Guardar os sentimentos e a gente tem a falsa sensação de que eles vão ficar guardadinhos, né? Prefiro não falar, vou ficar quieto, vou guardar, vou renunciar, tudo pelo bem maior. E aquilo ali está virando uma bola de neve. Então, o segundo elemento da CNV é se permitir sentir. E é nesse exato elemento que a gente tem a ideia do autoconhecimento. Né? Para se permitir sentir, a gente precisa permitir que todas as nossas vozes falem. E nem todas as nossas vozes são tão suaves assim de a gente ouvir, né? Algumas não são nada agradáveis, né? Mas quando a CNV traz para a gente a ideia de sentir, é para sentir tudo, é para ouvir tudo. Ouça, entenda, sabe? Se permita e se aceite, né? Com a dualidade que existe aí em nós. O terceiro elemento é a necessidade. A partir de observar o fato, eu sinto algo e eu sinto esse algo por quê? Porque eu tenho necessidades universais que não foram supridas. Então veja como é interessante, a partir da minha autoobservação e da compreensão do que eu sinto, é que eu consigo identificar quais as necessidades que estão por trás daquele sentimento. Necessidades que não foram atendidas, que não foram supridas. Então é muito importante sentir, se permitir sentir. Quando a gente não se permite sentir, a gente sequer consegue identificar qual a necessidade que está por trás desse sentimento. Afinal de contas, a gente não sentiu o sentimento. E o quarto elemento da CNV é pedido. Então, a partir do momento que eu observo o fato, que eu sinto, identifico o meu sentimento, e aí compreendo qual a necessidade que está por trás desse sentimento, eu vou fazer um pedido para que a minha necessidade seja suprida. Mas é um pedido, jamais uma exigência, né? Se eu exijo que o outro supra uma necessidade minha, eu saio do campo da comunicação não violenta e vou para o campo da comunicação violenta. Então, os elementos da CNV são esses. Podemos falar de um exemplo, Shaira, para a gente entender assim, no nosso dia a dia? Sim. Porque assim fica muito abstrato, né? Às vezes, não estou entendendo. Então, vamos lá. Eu vou falar de um exemplo de uma relação pessoal. Um casal, tá? E aí, é o João e a Joana. O João joga futebol 2 vezes na semana. Todas as terças e quintas, de 7 às 10. E aí, a Joana tá muito brava. A Joana então vira para ele e fala assim: João, esse futebol está acabando com o nosso relacionamento. Você vai ter que escolher o futebol ou eu. Oi? Não, eu tô falando, você vai ter que escolher o futebol ou eu. E aí, ela ainda disse para ele: você está com descaso com a nossa relação, estou me sentindo abandonada. Você está negligente e agindo com descaso com a nossa relação. E João recebe isso. Como que João recebe isso? Essa é uma comunicação violenta ou é uma comunicação não violenta? O que a Joana fez nessa comunicação? Vamos pensar então nos elementos da CNV. A Joana, ela observou o fato ou ela julgou o fato? O fato é o futebol. Aparentemente, o futebol é o problema central nuclear daquele conflito. Aparentemente. Mas nós vamos entender que não é o futebol o problema. E a partir da tradução do conflito, a gente traz o conflito violento para a linguagem não violenta. Então, aparentemente, o conflito é o futebol. O que a Joana fez? A Joana observou o fato. Observar o fato seria dizer: João, noto que você tem jogado futebol todas as terças e quintas de 7 às 10. Isso é observar o fato. Mas dizer: você só joga futebol. Isso não é observar o fato. Isso é fazer um julgamento, um juízo de valor.
Segundo ponto, ela não observou o fato, ela fez julgamentos. Segundo ponto, ela disse que se sentiu abandonada. Abandono não é sentimento. Ela pode se dizer, estou me sentindo triste, estou me sentindo sozinha, mas abandono não é sentimento. Então, mais uma vez, quando ela fala com o João, João, estou me sentindo abandonada, você está negligente com descaso com a relação, ela de novo traz julgamentos para o João. E João até agora só tem recebido o quê? Julgamentos. Ela não disse para o João o que ela está sentindo, ou seja, o que está vivo nela. A comunicação não violenta traz para a gente essa ideia. Quando ela fala, você precisa se expressar de forma autêntica e honesta, é para você dizer o que está vivo em você, não para você fazer julgamentos do outro. Então, assim, não é João, você está me abandonando, está negligente. É João, eu estou me sentindo sozinha. João, eu estou me sentindo triste. Esse é o sentimento dela. Por quê? Porque ela não quer que o João vá jogar futebol? Não. Esse não é o pedido dela e essa não é a necessidade dela. A necessidade dela parte, advém do que ela está sentindo. Então, se ela está se sentindo triste, sozinha, qual a necessidade dela? De companheirismo, né? De estar mais junto, de conexão, de interação. Isso é necessidade universal. A necessidade universal ela não é algo material, é algo abstrato. Necessidades universais são tipo amor, respeito, equilíbrio, paz, compromisso, comprometimento, trabalho em equipe. É isso que são necessidades universais. E aí, Joana identificou então qual a necessidade dela que estava por trás dos seus sentimentos. Então ela disse: olha, a comunicação não violenta seria: João, percebo que você tem jogado futebol todas as quintas e sextas de 7 às 10, mas eu tenho me sentido triste e sozinha, né? Estou sentindo solidão. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de estar mais próximo, de interação, de parceria, de companheirismo. E, né, tô percebendo que a gente não tem tido isso na nossa relação. Vamos imaginar, vamos criar mais coisas nessa relação. Terça e quinta você joga futebol, segunda e quarta eu faço tal coisa, sexta é o dia de tal compromisso, nós estamos sem tempo para nós. Aí ela vai partir para o pedido. O pedido que a Joana tinha feito era ou eu ou futebol. Isso é um pedido? Não, isso é uma exigência, né? Isso é colocar a faca no pescoço. Então, o pedido que a Joana então vai fazer é: olha, eu gostaria que nós dois juntos pensássemos numa solução para essa minha questão. Ou seja, pensarmos formas de estarmos mais tempo juntos. Então, o problema não era o futebol, ela realmente não tinha problema da plateia, não tinha problema dele estar lá, não tinha problema com o futebol. Mas ela teve que fazer julgamentos, ela não expressou sentimentos, ela se comunicou totalmente, né, de uma forma totalmente violenta. E o que aquilo poderia gerar? O retorno daquela comunicação que ela lançou. Uma violência de lá, né? Eu não vou fazer isso. Eu prefiro meu futebol. Né? Ela podia ter recebido. É mais fácil culpar o outro, é bem isso, né, Lu? Culpar o outro por uma necessidade que é sua, um sentimento que é seu e você não falou para ele. Exatamente, exatamente. Aí está o X da questão, Shaira. Por isso que comunicação não violenta é autoconhecimento, é expor fragilidades. Quando a gente bate aí nesse quesito, né, sentimentos e expressão autêntica, a CNV traz para nós essa exigência, né, de nós nos conhecermos, expormos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Então, esse é um dos desafios da CNV, porque a gente precisa sentar no nosso banquinho, olhar para nós, entender o que a gente sente e, a partir daí, expressar as nossas necessidades para o outro, né? Podendo ou não ser atendido. Esse é um outro desafio. Porque muitas das vezes, né, Lu, a gente ouve, você não pode expor os seus sentimentos, você não pode mostrar fraqueza,
Você não pode chorar na frente das pessoas, você não pode mostrar quem você é, né? Tudo isso, você não pode isso, aquilo. E a comunicação não violenta vem para mostrar o contrário, que você tem que mostrar sim, que todo mundo tem as suas fragilidades, sim, porém mostrar isso da maneira correta e de uma maneira leve, né? Mostrar de uma forma leve, por isso que chama comunicação não violenta. A Bárbara falou que a minha voz está baixa. Deixa eu Eu tô te aumentar. ouvindo bem. Bárbara, vê se melhorou. Me dá um ok para ver se melhorou. Para mim parece que aumentou um pouco também. Aumentou? Eu cheguei mais para perto aqui. Vamos esperar ela responder. Se for o caso, eu aumento mais um pouquinho. Mas é bem isso, né, Lu? A comunicação violenta veio e ela falou que aumentou um pouco. Pessoal, quem está acompanhando aí, me ouvem bem ou está abaixo? Me falem aqui, por favor. Mas é bem isso, né, Lu? Mostrar as nossas fragilidades da maneira com que o outro vai responder a gente da maneira que a gente quer ouvir também, né? Mais ou menos, né, Shaira? Porque nem sempre, às vezes, né, esse é a questão da comunicação não violenta, é a gente aceitar também o não, né? Na questão que você citou, quando você chega atacando a pessoa, ela já vai te responder com um ataque. Ah, sim, entendi o que você colocou. Você falar de uma forma suave para que o outro também mantenha um diálogo suave, né? Exatamente, porque a forma que ele vai entender, cada um tem um entendimento, né? Infelizmente, a gente não Sim, consegue controlar o outro. E aí, na sim. comunicação violenta, é muito isso que você falou, o autoconhecimento, o autocontrole e como que você vai expressar os seus sentimentos. É você expressar os seus sentimentos, né? Então, assim, se a gente expressa os nossos sentimentos, Chara, a tendência é que a gente vai se esvaziando, né? Então, assim, a comunicação hostil ou violenta, às vezes, é porque a gente vai o quê? Represando. E quando a gente vai represando, uma hora transborda. Então, assim, a CNV, ela nos traz essa ideia de expressar, de falar o que a gente sente, né? De colocar na mesa. Por quê? Quanto mais a gente renuncia a nossa voz, quanto mais a gente renuncia o que a gente sente, a tendência é a gente o quê? Ir crescendo isso aqui dentro. E uma hora isso vai explodir. E não explode de uma forma muito, né, interessante. A explosão, ela é agressiva, né? Ela é violenta. Então, é exatamente isso. Pode falar. Porque a gente tem esse negócio. Muitas das vezes fica tudo muito camuflado, porque às vezes, né, no nosso entendimento, é mais fácil você não expressar, porque você não quer enfrentar aquilo, né? Não quero enfrentar isso. Então, é muito mais cômodo deixar lá dentro da gavetinha, igual você citou. Porém, isso vai virando aquela bola de neve, aquela bola de neve que depois vai transbordar. Para a gente não chegar nesse ponto de transbordar, tá aí a importância de expressar mais uma vez os sentimentos. Exatamente. E uma das coisas interessantes também, né, nesse fluxo da comunicação é que o óbvio não existe. O óbvio não existe. Então a comunicação ela tem que ser clara e transparente. Falar de comunicação autêntica, comunicação honesta, é uma comunicação clara, né? É uma comunicação do que eu sinto e não é pensar, mas eu convivo há tantos anos com essa pessoa, é óbvio que ele tem que saber o que eu estou sentindo. É óbvio que ele tem que saber o que eu estou pensando. Não, gente. Nem a gente às vezes sabe o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente tem que decifrar, estudar, né? Olhar para dentro, né? Vários e vários dias. Exatamente, o óbvio precisa ser dito, porque não há óbvio, não existe óbvio, né? É óbvio para mim, mas não é óbvio para o outro. Então, assim, na CNV, o óbvio não existe, né? O óbvio é não dizer, né? Quando a gente fala, ah, isso é óbvio. Não, isso não é óbvio. O óbvio é não dizer. Então, o não dizer é algo assim estritamente proibido, né? Você precisa dizer, você precisa se colocar para que o outro entenda a sua expressão, para que o outro entenda o que você quer. E aí
A Bárbara colocou a questão do óbvio que precisa ser dito. Tem um livro, eu não estou me lembrando aqui o autor, o título é exatamente esse, O Óbvio Também Precisa Ser Dito, e fala exatamente isso, porque o que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro. E aí nós, né, é um erro nosso, né, Lu? Mas como que você não sabe disso? É óbvio que é isso e tal. E às vezes a pessoa passou desapercebido, é o jeito dela mesmo e não é óbvio para ela. Então depois eu vou postar aqui esse livro e o autor, porque eu não me recordo agora, mas é bem isso que você disse, Lu. Exatamente, o óbvio não existe e isso faz parte desse convite, da expressão autêntica de si. Né? Nós precisamos nos expressar. E aí, Shaira, por que a comunicação não violenta é um caminho para autoconhecimento? Quando ela nos convida para essa expressão autêntica, para essa expressão honesta, ela está querendo, né? Ela está pedindo para nós para que a gente olhe para dentro, né? Olha, antes de você sair aí, né, jogando os trovões no mundo, né? Olhe para dentro, né? Para você se expressar de forma real, com o que está vivo em você. Não expressa só, passou um pensamento, passou um julgamento, passou uma imagem e aí já vem aquela. Não, se expressa de acordo com o que está vivo em você. E o que está vivo em nós são sentimentos e necessidades. Né? Os nossos pensamentos, eles precisam estar conectados a isso. Então, por isso que é um convite ao autoconhecimento. E ao mesmo tempo, quando a CNV traz, né, em um dos seus elementos estruturantes, a empatia, o dar empatia, ela está querendo dizer o seguinte: olha, você nesse exercício de dar empatia ao outro, você vai criar um espaço de confiança para que o outro se expresse, para que o outro também faça esse mesmo exercício de se autoconhecer, de se buscar naquele diálogo, né? de se esvaziar. Então, a CNV, ela traz essa ideia de autoconhecimento, tanto para mim, quanto para outra pessoa que está nesse diálogo. Agora, nós temos aquele problema que mas eu segui todos os passo a passo, todo o passo a passo da CNV e não consegui o que eu queria. E não consegui o que eu queria. E aí, Lu, como é que faz? Então, primeiro, né, que como a gente já conversou, não existe um passo a passo da CNV, né? Ela tem elementos, né, que foram criados, né, pelo seu sistematizador, o Marshall Rosenberg, um psicólogo norte-americano, para assim trazer o conhecimento de forma mais didática, mas ela não é um passo a passo. E segundo que não existe essa de eu fiz tudo certinho e não consegui o que eu queria. A CNV, ela é uma linguagem que traz para nós essa ideia de que nos comunicamos para atingir, para suprir as nossas necessidades. Sim, mas a partir da conexão humana. Se essa conexão não se estabelece, ou se o outro não pode atender o meu pedido, ele jamais pode ser obrigado, isso jamais pode ser exigido dele. Né? Essa exigência ou tratar a comunicação não violenta como um instrumento para conseguir o que eu quero, não é agir de forma não violenta, é agir de forma violenta. É agir no quê? No paradigma da dominação, que é o que a CNV busca afastar, esse paradigma da comunicação dominadora, né? De exercer um poder sobre o outro. A comunicação não violenta traz a ideia de poder compartilhado, né? Poder conjunto, poder junto com o outro, mas jamais de poder sobre o outro, né? De submeter o outro a mim, a minha comunicação. A comunicação. De controlar, né, que as pessoas têm, de controlar o outro. Exatamente. E a CNV, ela é uma quebra de paradigma da comunicação, né? Ela traz a ideia da relação ganha-ganha e não da relação ganha-perde. Então, é uma quebra de padrão relacional. A gente sai desse domínio, né, da comunicação hostil, da comunicação individualista, da comunicação que eu vou agir assim porque eu quero isso a todo custo, e eu quero, então eu preciso. Então, dessa comunicação impulsiva, e a gente parte para o campo da comunicação compassiva, né? Que é a comunicação com o coração.
O autor da CNV, ele falava de CNV com seus fantoches, né? O chacal representava essa comunicação impulsiva, individualista, e a girafa representando a comunicação compassiva, a comunicação com o coração, né? Porque a girafa, ela tem um coração grande, né? Então ela sente, ela escuta com o coração. A girafa tem um pescoço longo, então ela consegue enxergar de várias perspectivas, né? Ela enxerga o todo e não só o seu espaço, né? O seu querer, a sua necessidade. Então, CNV é essa quebra de paradigma na comunicação. Então, quando o meu pedido não pode ser atendido pelo outro, eu não posso exigir. Se eu exigir, eu estarei agindo de forma violenta. E aí, o que fazer nesses casos, né? Como pacificar essa conflituosidade? Como pacificar essa diferença, né? A CNV traz para nós a ideia do luto. Enlutar toda perda, né? O luto é a ideia de perda. Então, a necessidade que não pode ser suprida, ela precisa ser enlutada, né? Então, eu vou enlutar aquela necessidade que não foi suprida, mas eu posso, antes de enlutar, pensar, eu tenho outra estratégia? Eu posso buscar outros caminhos para suprir essa necessidade? Então, se eu, por exemplo, for pensar em relações de parentalidade, né? Relações entre pais e filhos, fica um pouco complicado a gente pensar em uma outra pessoa para atender essas necessidades, né? São relações profundas e às vezes a necessidade é ligada a uma mãe, a um pai, a um filho, a um irmão. Então, você realmente vai para o campo do luto. Agora, se a sua necessidade pode ser suprida de outras formas, você vai buscar essas outras estratégias. Então, a linguagem da CNV, ela é uma linguagem de empoderamento também, na medida que ela traz para você a noção de que você precisa se expressar de forma autêntica, você precisa sentir, compreender as suas necessidades e fazer o seu pedido. E na medida que o outro não puder atender, você é autorresponsável pelas suas necessidades e pelos seus sentimentos. Então você vai em busca de outras estratégias para atender isso. Então é uma linguagem empoderada porque ela tira você da mão do outro. Quando você sente, você se esvazia, você expõe a sua necessidade e você faz um pedido, você já se sente, você já se sente completo naquela relação, né? Agora, oi? Você já se sente empoderada. Você já se sente empoderada, exatamente. E aí, se você recebe um não, você vai administrar aquele não e você vai buscar outras alternativas. É isso que a linguagem traz. Ela é rica, né? Uma linguagem assim, de autoconhecimento, porque ela traz também essa mensagem. Se autoconhecer, se empoderar, dar voz às suas vozes, se conhecer, saber quem é você, saber que em você existe uma dualidade, né? Existe um chacal dentro de você e existe uma girafa dentro de você. E aí cabe a nós administrar isso. A gente tem aí mais 10 minutinhos, passa tão rápido, né? Passa muito rápido, Shaira. Boa! Mas é sinal que a conversa tá boa. Para quem ainda não começou a desenvolver a comunicação não violenta, para quem ainda está um pouco perdido nesse processo, o que você diz para essas pessoas? Bom, Shaira, estar perdido, eu acho que estar perdido é sempre bom, sabe? Enxergar que tem algo que está incomodando já é muito bom, né? Nesse processo de se buscar. Se a pessoa está interessada em comunicação não violenta, né? Porque, como eu disse, é uma busca de autoconhecimento também. Existem várias áreas aí do conhecimento. Mas se a pessoa está interessada em comunicação não violenta, eu sugiro realmente começar uma leitura tranquila de algum livro ou fazer algum curso básico, introdutório. A internet tem muito material rico, né? Pelo menos assim, para compreender o que é a CNV. Mas, a partir dessa compreensão da CNV, o que eu sugiro mesmo é o desafio.
É o desafio da gente ter conversas corajosas, né? É você pegar os 4 elementos da CNV: observação, sentimento, necessidades e pedido, e começar a observar a sua comunicação com seus próximos, né? Eu acho que é o primeiro ponto, ele é muito interessante. Isso foi uma atividade que a gente fez num curso, no aprofundamento que eu fiz, e não é nada simples, não é nada simples você ter uma conversa corajosa, Não. né? Não é nada simples, não é. E aí que nós percebemos o quanto nós estamos habituados realmente a esconder o que sentimos, a não falar de necessidades, a julgar, a falar coisa nada, tudo desconectado, né? Pensamento desconectado de sentimento e necessidade. Então, esse exercício da conversa corajosa, eu acho ele um exercício muito desafiador e muito interessante. É um ponto de partida para a gente identificar. Peraí, deixa eu ver como é que eu estou conversando com o meu filho. Quando eu, por exemplo, mando ele fazer uma tarefa, mando ele tomar banho de forma violenta. Qual que é o fato? O fato é o meu filho não toma banho na hora que eu estou pedindo para ele tomar, né? Ou, enfim, qual que é o sentimento que eu tenho? Qual que é a necessidade? Eu necessito que ele tome banho na hora que eu mando. Mas por quê? Né? Então, assim, não é essa a necessidade. A necessidade é de compromisso dele, talvez, com a higiene do corpinho dele, né? Então, é outra necessidade. E qual seria o pedido? E não a imposição ou o mando, porque aquilo quebra, né? Aquilo afasta. Então, eu falo de um filho, mas aí tem o parceiro, né? Então, assim, uma comunicação simples do dia mesmo, né? Pega uma água aí para mim. Entende que tudo, né? Tudo dá para a gente refletir sobre o CNV. A nossa comunicação de quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente consegue refletir CNV. É claro que sim, é um exercício de autoobservação que eu sugiro. Não é ficar o tempo inteiro olhando como eu estou me comunicando, não. Não é isso, porque isso também pesa, né? Mas eu acho que é isso, Shaira. Começar com uma leitura, né? Tem um livro muito gostoso do Marshall Rosenberg, tem PDF na internet. E fazer esse exercício de auto-observar. Olhar, né? Pega uma comunicação difícil com alguém, tem uma relação conflituosa. Pega essa comunicação e vê se você não pensa na ótica do outro, não julga o outro, como o outro fala, como o outro faz, mas na sua ótica. Tenta olhar os 4 elementos para você, né? A gente comunicar não é julgar o outro, é você comunicar. Então encaixa a sua conversa corajosa nesses 4 elementos da CNV. Depois me conta. Vai embora, segue a vida, né, Lu? Segue a vida. Segue a vida. Eu já tive a oportunidade de estar aqui com outro convidado, é um parceiro meu, o Rafa. Ele trabalha muito com a comunicação não violenta. E desde quando eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, eu venho tentando desenvolver isso nas minhas relações como um todo. E eu percebo, é nítido quando a gente consegue fazer o trabalho da comunicação não violenta. Como que o outro te trata de uma outra maneira também. É assim, é perceptível. Mas é isso que você bem falou no começo, é uma busca constante, né? A gente não pode parar de buscar nunca, de evoluir, de crescer, de desenvolver essas habilidades aí dentro da comunicação não violenta, para o seu bem-estar e para o bem-estar das pessoas que convivem com você. Então, meus olhos brilham quando eu converso. Clarinha, me falaram que meu som tá baixo, eu já mexi, não sei por quê. Vou descobrir depois. Mas meus olhos brilham quando eu trago esses assuntos aqui, porque eu acho que o máximo que a gente puder compartilhar com as pessoas, que as pessoas possam se autoconhecer, se autodesenvolver e trazer isso para a vida delas. Imagina um trabalho de formiguinha que a gente consegue atingir um tanto de gente. Se uma pessoa que seja começar a desenvolver, como que a gente já está contribuindo para um mundo melhor, né? Para que as pessoas vivam melhor. Exatamente, Shaira. Oi, Pabline, tô te vendo. Shaira, o Marshall Rosenberg,
sistematizou, estudou CNV para tratar de conflitos assim com uma dimensão maior. Então ele levava a CNV em tribos em guerra. Então assim, para conflitos, para gestão de conflitos, mediação de conflitos, assim, onde tinham mortes, guerra. Então assim, a CNV, a gente começa aqui no nosso círculo de influência, né? Nas nossas relações. Mas a ideia é realmente expandir para um círculo de preocupação maior. Porque hoje os debates que existem, né, a violência generalizada, ela é fruto do quê? Dessas diferenças. Né? E as diferenças, exatamente as diferenças que é justamente nesse diálogo meu e seu, né, de eu te julgar e de eu não aceitar a sua postura ou a sua necessidade, que é totalmente diferente da minha, que a gente começa esse conflito. E esses conflitos vão aumentando, eles vão crescendo. Então, ela traz essa noção também para a gente de. Ah, é a Sofia? Oi, Sofia. Ela traz então para nós essa noção de buscar mediar conflitos, pensar nas diferenças, em respeitar as diferenças, né? Que cada um tem seu sentimento, cada um tem sua necessidade e cada um tem a sua expressão no mundo. É por isso que o ser é único. Não teria graça se fossem todos iguais, né, Lu? Não faz sentido ser Exatamente. igual a todo mundo. Então, uns têm mais qualidades que os outros, um mais defeito que os outros, mas o importante é a gente buscar melhorar sempre, se colocar no lugar do outro. E eu acho que o mais importante é ser a gente mesmo. Exatamente. Cada um tem a sua história, né, Shaira? Cada um tem uma história. Essa Não história, cabe a nós julgarmos a história de ninguém, porque também nós temos a nossa. cada um sabe as dores, as alegrias, né, as tristezas de ser quem é. E é bem isso que você falou. Todos os dias eu faço um exercício diário para não julgar as pessoas, né? Mas isso é um trabalho que é com o tempo mesmo. E, Sim, né, ao acordar eu penso, meu Deus, que eu não julgo uma pessoa hoje. Mas é um trabalho devagar, intenso. né? É com o tempo. Mas eu acho que o importante é a gente continuar buscando isso, evoluir e buscar ser o melhor que a gente pode ser, né, Lu? Exatamente. É esse trabalho de formiguinha. A mudança no mundo, né? Às vezes a gente quer fazer muita coisa lá fora, e, na verdade, o que a gente precisa é fazer muita coisa aqui dentro, né? A mudança no mundo é a nossa mudança, né? A gente não consegue ter essa dimensão, mas é o trabalho de formiguinha e de expansão, né? Da nossa energia. Isso vai expandindo, expande filhos, família, e isso vai crescendo. E a gente vai mudando, né, a aura. E uma pessoa que seja que a gente consiga fazer diferença na vida dessa pessoa já valeu todo o esforço. Com certeza. Eu adorei, Shaira, eu diria. Oi? eu adorei falar com você, nosso tempo está acabando. Eu também amei, é muito gostoso, é fluido falar de comunicação, né? Comunicação é relacionar, né? É para o que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para isso, para comunicar, para relacionar. Você falou da mudança, né? Se a gente conseguir sim, atingir o outro é muito legal, é muito bom. Mas hoje eu penso que se a gente puder, cada dia, tentar mudar, crescer um pouquinho, sabe? Amadurecer, né? Buscar sermos melhores para nós, isso com certeza já vai fazer um efeito muito grande. Isso já vai ser assim muito benéfico, né? Não só para gente. Quando a gente muda a gente não muda só a gente, né? Certeza. Ó, Então, antes que o Instagram feche tudo fecha. aqui, né? Sem a gente se despedir, eu quero muito agradecer você estar aqui comigo. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, você está assim, transmitindo muita luz, muita energia. Eu vou deixar marcado aí qual que é seu perfil, que lá você coloca textos incríveis da comunicação não violenta. Que Parabéns bom, Chay. por esse trabalho, Lu, muito feliz de ter você aqui. Deixo aqui aberto para você participar, para você voltar sempre que quiser. O quanto mais conhecimento a gente puder compartilhar com as pessoas, vamos compartilhar. Muito obrigada.
Shaira, eu que agradeço, né? Eu acho o seu canal, assim, o seu Instagram super bacana, interessante, cheio de informação, conhecimento, temáticas importantes, então, assim, ele está muito enriquecedor, né? Foi até por isso que eu entrei em contato, que eu realmente, assim, achei lindo o seu canal. Então, eu aqui só tenho a agradecer pela, né, por fazer parte aí do seu painel semanal de lives. Adorei bater esse papo com você. E com certeza eu vou querer voltar, porque esse assunto ele é muito gostoso, né? E ele não termina, né? A gente sempre tem que conversar, né, Chara? Sempre tem que falar sobre a comunicação não violenta. Com certeza, você é sempre bem-vindo aqui. Já deixo aqui o convite para uma próxima oportunidade. Chegou um tema novo, hein, Chay? Olha, estudei isso, é legal, Vamos vamos falar. aqui. Quem chegou agora não conseguiu acompanhar a live toda. Hoje eu bati um papo muito legal com a Luciana Pena. Ela é advogada e coach. Nós falamos sobre comunicação não violenta e gestão de conflitos. A live vai ficar salva no meu IGTV e eu vou marcar também o perfil aí da Luciana para vocês acompanharem esse lindo trabalho que ela desenvolve através da comunicação não violenta. A todos que acompanharam, muito obrigada. Continue acompanhando as lives aí. Essa semana, além da Luciana, eu vou receber outras convidadas especiais. Não deixe de acompanhar. Lu, beijos. Obrigada, Chay. Até a Boa noite. próxima. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.